No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acanini. Nessa edição do Jornal da CUT, especial, preço do diesel a quase R$7 sufoca caminhoneiros e mantém a inflação dos alimentos. A gente fez uma entrevista com um sindicalista, o Carlos Alberto Littdamer, ele é sindicalista da categoria. Ele afirma que o voucher concedido pelo governo federal é esmola que não resolve o problema. A medida fez parte da PEC do desespero promulgada em julho deste ano e a gente vai conferir então essa entrevista a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Bom, vamos conversar então com o diretor da Confederação Nacional dos Transportes e Logísticas da CUT, a CNTTL, o Carlos Alberto Littdamer, sobre o diesel, que está caro, não baixou e, por isso, a inflação dos alimentos continua lá em cima. Fechou, por exemplo, em mais de 14% em 12 meses em julho e continua alta até agora. Litt, a gente tem visto que a gasolina, né, o gás de cozinha, o governo, talvez em intenção eleitoreira, tem promovido algumas ações que estão baixando o preço dos combustíveis, apesar disso não baixar lá na ponta final o preço dos alimentos, né? Que é a inflação que mais atinge os trabalhadores do Brasil e isso tem muito a ver com o preço do diesel, que ainda continua alto. Eu queria que você fizesse uma avaliação, né? Como é que está essa situação? O diesel não baixou, o diesel não acompanhou as reduções de preços, né? Isso encarece os produtos que a classe trabalhadora acaba consumindo, os alimentos principalmente. Então, como é que está essa situação? E os caminhoneiros, como é que estão? Estão de acordo com essa política? Estão insatisfeitos? O que é que você me diz? Bom, primeiro assim, houve duas medidas na tentativa de acalmar os ânimos, né, não só dos caminhoneiros, como você disse aí, mas da população em geral, com a redução em maior preço da gasolina, que vem caindo, do gás de cozinha, ainda em menor, né, e do diesel também houve uma redução, porque em 17 de julho, por exemplo, né, o diesel custava R$6,80, o valor dele, né? Caiu depois aí para a semana de 8 de agosto para R$6,52. E depois, aí no mesmo 14 de agosto, digamos, há um mês atrás, né? Bem certinho atrás, veio mais uma queda para R$6,24. Preços praticados aqui no Sul. Né? Então, houve uma redução nessa tentativa aí de amenizar o desespero eleitoral. Claro que isso é insuficiente. É insuficiente tanto na gasolina, tanto no gás de cozinha, por conta de que o que é preciso mesmo ter o efeito é aquilo que a gente tem dito desde a implantação desse preço de paridade de importação, né? O chamado PPI, é aí que reside o grande problema. Que nós poderíamos estar com um custo desse combustível se colocado em funcionamento as nossas refinarias, se utilizado todo o nosso potencial de extração, né, do nosso petróleo, de refino e comercialização, poderíamos tranquilamente estar com um preço na casa dos R$3,50 a R$3,80 para o diesel, né, o que significaria ainda a metade desse valor. Então, a lucratividade que esse governo quer dar para a Petrobras no intuito de vendê-la, né, de privatizar, de transformar os acionistas que hoje levam esse dinheiro para fora em donos da Petrobras é muito grande. Então, isso faz com que o preço ainda não caia mais e, consequentemente, vai ter o problema do prato do povo brasileiro, né? Porque cada vez que os produtos chegam e com o aumento do diesel ou o preço onde o diesel está, é a inflação que acontece na mesa do trabalhador brasileiro. Ou seja, a gente pode concluir que essas medidas, né, que enfim, houve uma ligeira queda, uma ligeira redução, mas isso não se traduz, não passa automaticamente lá para o preço dos alimentos que as pessoas compram, né? Ou seja, o preço do diesel ainda continua contribuindo para que a inflação dos alimentos
seja alta. É isso, Lite? Eu faço uma análise pós-eleitoral, né? Faço uma análise pós-eleitoral. Esse governo, vencendo as eleições, o preço do diesel, do gás de cozinha, da gasolina dispara, né? Porque venceu as eleições, digamos assim, né? Porque tem aí um mandato mais de 4 anos e isso vai disparar por conta de dar o prejuízo para o povo brasileiro e dar volume de ações e enriquecer os acionistas. E dispara após a eleição se for derrotado. Se for o projeto derrotado, novamente ele vem para tornar quem assumir em 1º de janeiro, pegar um país aí em dificuldades, né, com uma transformação muito grande. Então, o pós-eleitoral ainda, o que está nos deixando ainda com essa pequena margem é porque está atrás das pesquisas. Se tiver, depois passada a eleição, nós vamos ter um tempo difícil aí para os caminhoneiros, tanto ele ganhando, tanto ele perdendo. Vai lá em cima novamente o preço do barril, a menos que internacionalmente ele despenque, que eu não acredito que vai acontecer, né? A despencar o preço do barril internacional. Porque na política econômica e na forma do preço não vai haver alteração. Inclusive deverá piorar. Se tiver um governo vencedor, o PPI está mantido. A única chance de modificar isso é se não houver a reeleição, né? Mas que, passado isso, nós vamos ter aumentos para que esses importadores que estão aí, que não estão ganhando, os acionistas que não estão ganhando, sejam novamente remunerados passado o susto eleitoral, se ele for vitorioso. Né? Então quer dizer que o período que a gente vai viver pós-eleição, até pelo menos 31 de dezembro, vai ser um período crítico, né, para o preço dos combustíveis. É isso, Lite? De qualquer forma, vencendo, né? E daí pode ficar pior ainda, né? Porque tem 4 anos de mandato ainda, né? Ou até 31 de dezembro perdendo, porque daí pode haver mudança, né? Porque há candidatos dizendo e assumindo o discurso de que esse preço de paridade internacional não deve continuar, deve haver uma mudança na postura da Petrobras, que é o que eu também acredito. Agora, Lite, vamos falar sobre o momento, né? Sobre o antes das eleições, enfim, sobre o último período. O governo federal, enfim, lançou mão de medidas que visavam, por exemplo, vamos colocar aqui entre aspas, né? Beneficiar a população brasileira com o aumento do auxílio emergencial, ou com o Auxílio Brasil, né? Ampliação do Auxílio Brasil, com os vouchers para taxistas e para os caminhoneiros. Queria que você falasse sobre isso, essa ajuda, né, entre aspas, mais uma vez, que o governo deu para os caminhoneiros. Como é que a categoria viu isso? A gente viu pelas redes sociais muita gente dizendo, inclusive, frases do tipo isso não compra meu voto, ou isso é uma medida eleitoreira. Como é que os caminhoneiros enxergaram essa medida? Como é que eles estão se comportando hoje? Ou como é que eles estão pensando hoje? Inclusive em relação ao preço do diesel, que mesmo com redução continua alto. Bom, aí tem que definir em duas, né? Em 2 linhas de pensamentos. Uma inicial, que é a grande maioria dos que sempre criticaram qualquer intervenção do Estado para aquelas pessoas que mais necessitam, né? Que estão fora de acesso à saúde pública, à educação, que é um grande contingente dos brasileiros que estava próximo da linha de miséria, né? E que esse recurso que do Estado, ele é muito bem-vindo nessas situações, nesses momentos de dificuldade da população, para que ela possa ter oportunidade. Então, esses programas sociais aí que já vinham tendo em governos mais populares, em governos mais de esquerda, né? Progressistas, sempre foram taxados por esse povo que é de direita como programas ruins, como os programas que não deveriam ser assistencialistas e tal, né? Não vendo no contexto da importância que eles têm. E continuam dizendo isso. Então, para a linha que é bolsonarista dentro
dentro do nosso segmento, que é grande, né? Isso continua sendo um erro, isso não deveria ter sido feito e segue fazendo um discurso contrário, né? Até por uma questão aí de não dar o braço a torcer, dizendo que isso é programas que precisam ser efetivados. Bueno, isso é uma parte. Para os outros que entendem essa linha, só que daí também tem uma visão mais crítica, que não é esses R$1.000, no caso dos caminhoneiros, que solucionam o problema do que está se vivendo, né? O que soluciona o problema é a mudança no preço da política de preços da Petrobras, que nos dará muito mais do que os R$1.000 por dia, inclusive no abastecimento. É tão grande o gasto que se tem aí com combustível que é isso que interfere. Não os 1.000 do governo, e sim aquilo que tu diariamente utiliza em petróleo, que é o grande insumo que a gente tem. E esse perfil aí também condenou, né? Também fez a condenação, mas aí de um ponto de vista ideológico mesmo, né? De percebendo, enquanto os outros simplesmente também de forma ideológica, mas de um jeito mais conservador, como é, né, a parte da categoria que ainda continua, e que eu acredito que seja 30% da categoria, que ainda continua com Bolsonaro. Bom, a gente conversou então com o Carlos Alberto Littdamer, que é sindicalista, diretor da Confederação Nacional dos Transportes e Logísticas da CUT, a CNTTL, sobre o alto preço do diesel. Diesel que continua alto e ainda mantendo a inflação dos alimentos lá em cima. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.